Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Clepson, você está no canal EBD Clepson Silva, onde nós estamos dando prosseguimento às lições da CPAD do terceiro trimestre do ano de 2021, intitulada O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Estamos dando prosseguimento a essa lição, que tem trazido muitos ensinamentos para nós a respeito dos livros de 1º Reis e 2º Reis, né? Nós já tivemos lições, vimos aí, falamos sobre Salomão, falamos sobre o reinado de Salomão, falamos agora também do reino dividido, né? E falamos de Jeroboão, Roboão. Agora vamos tratar do assunto que envolve essa terceira lição, falando de Acabe e o profeta Elias, né? Então, antes de nós darmos início ao corpo da nossa lição, gostaria de falar para você, se é a primeira vez que você está aqui no nosso canal, que se inscreva aí no nosso canal, divulgue o nosso trabalho nas suas redes sociais, para que assim a gente possa alcançar o maior número de irmãos, né? Então, sem mais delongas, vamos a nossos subsídios. Lição de número 3, né? Como já falei, o título da nossa lição é Acabe e o profeta Elias. Então nós vamos ver que o reinado de Acabe foi um dos piores reis, né? Um dos piores reinados para Israel, né? Onde veio o surgimento do profeta Elias, né? Que significa o seu nome, o Senhor é o único Deus, né? Então a gente observa que só em o nome de Elias, Acabe já deveria estar atento do problema que ele teria que enfrentar, visto que Acabe estava propagando, juntamente com sua esposa, a rainha Jezabel, estava propagando um culto a Baal, estava propagando a idolatria no meio do povo, né? E a Bíblia diz que Deus não permite outro Deus além dele, né? Ele não dá sua glória a ninguém. Então nós vamos decorrer sobre esse assunto no decorrer da nossa lição. O texto áureo que está escrito em Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz: Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guarda os seus mandamentos, né? Então a gente já observa aqui logo no texto da nossa lição que Deus ele está afirmando para nós que ele é Deus, ele é o único Deus e esse único Deus ele é fiel nos seus compromissos, né? Agora, para quem tem compromisso com ele, né? Para os que guarda a sua aliança, né? Ele guarda a misericórdia, né? Isso é um atributo exclusivo de Deus, né? Davi falava que preferia cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos homens, porque os homens não têm misericórdia, né? Agora a gente vale salientar por quanto tempo é essa geração, por quanto tempo é essa, ou melhor dizendo, essa misericórdia, né? Porque há um tempo, a Bíblia diz que Deus é Deus longânimo, mas também há um tempo em que a justiça de Deus ela vai entrar em ação, né? E com quem isso acontece? Com quem essa misericórdia durante todo esse tempo? Com quem essa fidelidade? Com quem Deus está dizendo que é fiel? Com aqueles que guardam a sua palavra, o seu conserto, né? E o amam, né? Então, esses aí têm um endereço. A gente observa que tem um endereço. O endereço dessa misericórdia é aqueles que guardam os seus consertos e que guardam os seus mandamentos, né? A verdade prática ela diz o seguinte: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia, abundantes, contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana, né? Aprendemos com isso que o perdão de Deus não elimina as consequências naturais, né, dos nossos pecados. Então, todo o pecado ele vai gerar inevitavelmente suas consequências, né?
Isaías 43 e o verso 13 diz que ninguém pode escapar das suas mãos. Isso quando ele quer abençoar, como também quanto à punição, né? Ninguém pode escapar das mãos do Todo-Poderoso. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 Reis, capítulo de número 16, do versículo 29 ao 30. Depois, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 7. E depois, capítulo 18, versículo 17 ao 21. Como já é de costume aqui no nosso canal, nós não fazemos uso dessa leitura, mas é muito bom e recomendamos que você faça uso dela, né? Durante a semana, você medite nessa leitura, não somente na leitura, mas nos livros de 1 Reis e 2 Reis, para que você possa ter uma compreensão melhor do assunto a ser tratado. Então, nossos objetivos, nós já temos eles aí, você vai ler, né, esse é o alvo a ser alcançado no próximo domingo. A nossa introdução ela vai dizer o seguinte: Acabe foi um dos mais perversos reis de Israel. Durante seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Além da desobediência já instalada em seu coração, casou-se com a ímpia Jezabel, que o induziu aos caminhos de morte. Suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. 1 de Reis 17, verso 1. Então a gente observa aqui que durante esse reinado de Elias, a Bíblia vai mostrar para nós que Elias foi o pior rei de Israel, pior do que todos eles, né? Agora a gente observa que ele permitiu, né? Ele abriu o seu coração para que entrasse nele os pecados, né? E se desviassem completamente dos mandamentos do Senhor, né? Então ele permitiu que esses pecados, que esse mal o dominasse e o afastasse do caminho do Senhor, né? Porque além dessa desobediência que já estava instalada no coração dele, observe aí a palavra instalada, já estava lá, intrínseca no coração do rei Acabe, né? Além disso, ele ainda casou-se com uma mulher ímpia, né? Uma mulher de outra nação, o que era definitivamente proibido pela lei, né? Ele não levou em consideração esse mandamento e casou com uma ímpia, a princesa Sidônia, chamada Jezabel, né? Então esse rei Acabe aqui, como nós já falamos, ele foi um dos piores reis de Israel. Ele era filho também de um rei, né? Do filho do rei Onrim, né? Onrim, que foi rei, que reinou também em Israel em 885 a 874 a.C., né? Acabe, ele reinou entre 21 e 22 anos, mais ou menos, né? Entre 874 e 853 a.C., né? Ele foi o 7º rei de Israel. E a Bíblia vai falar que todos os reis de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor. Ao invés de Acabe eliminar a idolatria, ao contrário, ele aumentou a idolatria que começou lá com o final do reinado de Salomão, né? Salomão ele se desviou-se dos caminhos do Senhor, adorando os deuses de suas esposas, né? Então, a partir dali começa a idolatria em Israel, passando por Jeroboão, né? Para depois, como nós vimos na lição passada, por Roboão, no Reino do Sul, e agora Acabe ele dá sequência, ao invés de eliminar a idolatria, ele dá sequência, tornando isso um pecado ainda mais grave, né? E além de tudo, ele ainda se casa com Jezabel, né? Que é uma princesa Sidônia, filha do rei Sidônio Etibaal, né?
rei dos Sidônios. Seu casamento ele era mais um acordo político, né? Trouxe benefícios financeiros para Israel, mas também trouxe um prejuízo, né? Um prejuízo que foi o aumento da idolatria, que foi influenciado, que foi aumentado por conta da influência de Jezabel, que adorava a Baal, né? E a Azera, né? Então eles causaram um prejuízo muito grande espiritualmente para Israel. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, que diz assim: o casamento de Acabe com Jezabel. 1.1 Consequências de escolhas erradas. Vamos lá. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que o que antecedera, né? Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidom, chamada Jezabel, né? Então, a gente observa que Acabe ele induziu o povo, e a Bíblia diz que quando o rei teme a Deus, o povo também teme ao Senhor. Mas agora Acabe ele direciona as suas orações a um Deus pagão, né? E o rei, o líder da nação, inclinado à idolatria, o povo fica tendencioso também a inclinar-se, porque o líder é o exemplo da nação, né? Assim como o pai de família é o exemplo dentro da sua casa, o líder da nação é o exemplo dentro dessa nação, né? Então, ele casou-se com essa mulher Jezabel, né? Jezabel, como já falamos, trouxe um terrível problema da idolatria para o meio do povo, o aumento dessa idolatria, né? Jezabel, ele casou com Jezabel, apesar de ter a lei, né? De ter uma lei divina proibindo esse casamento, né? O casamento misto, desde lá de Esdras, né? Essa lei já estava em vigor. Essa mulher era devota de Baal e Azera, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. Então, a gente observa aqui que essa Jezabel, ela adorava a Baal, né? Que era o conhecido por eles. Eles acreditavam que Baal era o deus que comandava a chuva, né, as tempestades, e também dava a colheita, né? E Azera, que seria também a esposa de Baal, e era a deusa da fertilidade. Então, essa Jezabel, ela colocou esses deuses tão intensamente no meio da nação que chegou até prejudicar o culto ao Senhor, né? Ela tentou extirpar o culto ao Senhor do meio do povo de Deus, né? Essa princesa dos Sidônios incitou tanto a maldade em Acabe que ele chegou a ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então a gente observa aqui que Acabe, ele não tinha mais nenhum controle, ele tornou-se um pecador quanto mais, né? E além de tudo, ele era influenciado pela sua esposa. Ele não tinha autoridade, ele não tinha voz da nação. Acabe, no seu reinado, ele era um mero coadjuvante, né? Visto que aparentemente Jezabel era quem tomava as decisões na casa. Jezabel era quem tomava as decisões no reino. Aquilo que ela fazia, né, era lei. E Acabe não tinha voz contra essa mulher. Ele tornou-se um mero fantoche nas mãos de Jezabel. Além do mais, essa rainha, ela perseguiu os profetas do Senhor, como nós vamos ver mais à frente, a ponto de colocar, de matar
os profetas do Senhor. Nós vamos ver isso mais à frente. 1.2. A rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Jezabel destruiu os profetas do Senhor. Aí, o que eu acabei de falar, isso nós vemos lá em 1 Reis, capítulo 18 e o verso 4. Né? Ela matou, ordenou a morte dos profetas do Senhor. Né? Até que um servo de Acabe, ele servia a Acabe, mas era crente. Então ele escondeu 100 homens, 100 profetas, né? e os alimentou. Então Jezabel, ela era terrível, né? E mandou matar os profetas do Senhor. Ameaçou a vida de Elias, né? 1 Reis 19 e o 2, né? Isso aqui logo após Elias ter matado os profetas de Baal e de Azera, ela agora investe contra a vida de Elias, o ameaçando de morte, fazendo com que ele fugisse, né? Para o Querite, né? Ainda mais o que ela fez, ela ordenou injustamente a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido, né? 1 Reis, capítulo 21, verso 10. A gente observa aqui também que Acabe, além de não ter voz dentro da casa, Acabe, eu vou usar aqui uma palavra simples, Acabe parecia mais um mimado, parecia ser aquele homem mimado, né? A Bíblia diz que Acabe ficou sem comer, sem beber, entristecido no canto da parede, porque não conseguiu adquirir a vinha de Nabote. Em outras palavras, bem conhecida aqui no Nordeste, Acabe ficou fazendo birra, né, para conseguir aquilo que queria. Então ela manda matar Nabote, contratando homens para levantar falso testemunho, porque ela conhecia a lei e sabia que alguém que profanasse ou profanasse o nome do Senhor seria morto, né? Então ela paga para alguém, compra alguém lá, e essa alguém vai levantar um falso testemunho contra Nabote, dizendo que ele blasfemou contra o nome do Senhor. E ele é assassinado, apedrejado, né? E ainda praticou a prostituição e a feitiçaria, né? Alguém afirma que essa prostituição era prostituição religiosa, mas outra linha de pensamento diz que era prostituição literal, né? Literalmente. O trágico fim de Jezabel foi profetizado por Elias, né? Diz assim: o homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois sua maldade e abominação contrariaram a justiça divina. Deus é misericordioso, mas julga com rigor aquele que insiste em permanecer na prática do mal, né? Então, a gente observa aqui e traz um ensinamento para nós que Deus, ele é conhecido também como Deus da segunda chance, né? Deus, ele perdoa, né? Deus, ele é grande em perdão, grande em amor, grande em perdoar aquele que peca. Mas a consequência desse pecado, o perdão de Deus não elimina, né? Ou melhor dizendo, o perdão de Deus não elimina as consequências. Então Jezabel, ela fez mal, Acabe, eles fizeram mal aos olhos do Senhor, né? Deus foi misericordioso com Acabe ao enviar Elias, né, para repreendê-lo, para mostrar a direção correta que Deus queria para ele, mas ele não deu ouvidos a Elias, né? E consequentemente sofreu as consequências do seu pecado, né? O problema muitas vezes é que Deus, ele é perdoador, sim, ele perdoa, e todo pecado tem perdão. Então, perdoar pecados
não é um problema para Deus. Aí a gente pode pensar, então por que é que Deus insiste tanto para que a gente não peque? Justamente, irmãos, por causa da consequência, né? As consequências, elas sempre virão. E a justiça de Deus, a Bíblia fala para nós que Deus, ele é longânimo em perdoar, mas é justo, é duro em fazer a sua justiça, né? Então, por que Deus não quer que a gente peque? Por causa da consequência, não por causa do pecado em si, né? Então, vamos lá. Segundo tópico da nossa lição. Elias prevê a grande seca. Diz assim, a intervenção divina. É muito importante a gente observar que a situação em Israel estava tão trágica que Deus resolve intervir na história, né? Então a gente aprende aqui que nosso Deus é o Deus que ele pode intervir na nossa história a qualquer momento. É um Deus que está cuidando e atento aos nossos passos, né? Então, se na hora necessária, ele pode sim intervir a nosso favor, né? Então, vamos lá. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acabe é considerado o pior rei de todo o Israel, né? Então, são 19 reis que tiveram no reino do norte, em Israel, e todos esses reis, a Bíblia diz, que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, Acabe foi o pior de todos eles. Veja só. Também Acabe, veja o que diz 1 Reis 16:33, diz assim: Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Então a gente observa aqui pela leitura que parece que Acabe ele tinha prazer em provocar a Deus, né? Parece que Acabe seguia aquela política de quanto pior, melhor, né? Então ele provocava a ira de Deus. Então era algo que estava sem condições e foi preciso Deus intervir, né? Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. Olha o que ele diz. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Um ponto muito interessante aqui, esse acontecimento, essa parada na chuva durante 3 anos e meio, ela humilhava o Deus deles, né? Ou seja, humilhava a Baal, né? Por quê? Porque eles acreditavam que Baal ele era quem controlava a chuva, né? E dava boas as colheitas, né? Então essa guerra aqui que Deus trava com Baal, porque a gente entende que não era apenas uma batalha de Elias contra Acabe, mas de Deus de Israel contra Baal, o Deus falso. É a batalha do Deus verdadeiro contra o Deus falso, né? E o que é interessante aqui também, que muitos pregadores, eles têm uma maneira, creio que equivocada de enxergar esse texto, porque muitos afirmam que Elias, ele fala pela sua palavra, né? Pela sua palavra, porque o texto aqui, a princípio, ele não destaca que Deus ordenou a Elias, mas a Bíblia diz que Elias orava a Deus. Elias orou ao Senhor e conforme tudo quanto o Senhor lhe mandou fazer, ele fez, né? Então, quando Elias diz que não haverá mais chuva na terra, senão segundo a sua palavra, segundo a outra vez que ele profetizar, né? Segundo outra vez que Deus mandar ele falar, né? Porque palavra de profeta tem a valia quando Deus que manda ele falar, né?
Se for Deus que mandar ele falar, assim, essa palavra se cumpre e não tem quem possa impedir, né? Porém, se o profeta falar por si só, Deus não tem responsabilidade alguma nessa palavra. Com a seca veio a fome, porém, nem mesmo diante de tal situação, Acabe se arrependeu dos seus pecados diante de Deus, né? Então a gente observa aqui que a situação foi cada vez mais, foi gradativamente piorando, né? E essa piora, ao invés de quebrantar o coração do rei Acabe, ele continuou no seu erro, continuou no seu pecado, né? E o povo agora sofre as consequências do erro do seu líder, né? Então, com isso aqui, precisamos entender que o erro do líder, né, vai recair sobre aqueles que estão em sua volta, né? Por exemplo, Acabe aqui foi a nação que sofreu. Em muitos casos, o chefe da família, como diz a palavra, que nós somos os sacerdotes da nossa própria casa, né? Muitas vezes, se nós trilharmos por caminhos errados, a consequência vai vir sobre toda a nossa parentela, né? Sobre aqueles que estão à nossa volta, né? Outro ponto muito interessante aqui é que Acabe ele não se arrepende, né? Ele não se arrepende, mas continua nos seus erros, né? Então vamos dar continuidade. O preço da obediência a Deus. O interessante aqui é que até para ser obediente a Deus, às vezes a gente precisa passar por algumas consequências, né? A gente lembra disso aqui, eu lembrei agora, da fornalha de fogo ardente, né? O preço que aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles pagaram por ser obediente a Deus. Daniel, né, foi jogado na cova dos leões, não por negar a Deus, mas por ser obediente, né? Então, ser obediente à palavra de Deus muitas vezes pode gerar algum sofrimento a nós, né? Mas mesmo sendo obediente e vindo sequelas, vindo consequências dessa obediência, Deus está conosco para nos ajudar. Vamos lá. O episódio da seca em Israel demonstra que todo homem e mulher de Deus precisa ter fé e coragem para enfrentar os resultados de sua obediência ao Senhor, né? No caso de Elias, ele teve de enfrentar as dificuldades da falta d'água e alimento e mais tarde fugir de Acabe e Jezabel, que o ameaçava de morte. Então a gente observa aqui que mesmo Elias fazendo aquilo que o Senhor mandou, recaiu sobre ele também as consequências da sua palavra, as consequências do requerimento de Deus, do castigo de Deus sobre Israel. No entanto, aquele que é obediente em meio à tempestade, Deus vai prover para ele, Deus vai cuidar dele, Deus envia ele para o Querite, e lá no Querite Deus o alimenta, né? Isso nos ensina que não é porque somos crentes, somos justificados pelo sangue de Jesus, que não vai acontecer nada de ruim conosco, né? Mas sabendo que as nossas situações, os nossos desertos, as nossas tempestades, Deus sempre vai estar conosco no deserto e vai estar conosco no barco. Ele vai estar cuidando de nós em meio às nossas tempestades por conta da nossa obediência ao Senhor, né? Então Elias teve que sofrer essas tragédias, né? Vamos lá. Entretanto, apesar das dificuldades pelas quais passou o profeta, a bondade e o cuidado de Deus o acompanharam, pois foi alimentado por corvos com pão e carne 2 vezes ao dia, né? Então, irmãos, a gente tem relatos, esse cuidado de Deus, ele vai acompanhar a vida daquele que é fiel, né? A vida daquele que é fiel. Esse relato de Deus, se nós formos observarmos, e
colocarmos aí, coloca, eu vou até abrir uma exceção aqui, coloque aí nos comentários, né, se Deus cuidou de você em um momento, né, em um dado momento em que você estava desesperado e Deus proveu milagrosamente. Aqui aconteceu comigo no meu lar, né, aconteceu comigo na minha casa, né, em dado momento, me permita contar, em um dado momento em uma situação muito difícil, né, onde eu só tinha feijão e farinha seca, Deus enviou carne, né? Não foi através de corvo, mas foi por uma cachorra, uma cadela que eu tinha. Essa cadela saiu e quando retornou com mais de 1 quilo de carne, aproximadamente 1 quilo de carne de sol, né? Aqui nós chamamos de carne de sol, é uma das melhores. E Deus proveu, Deus cuidou, né? Isso prova que Deus cuida de cada um de nós. Então deixa aí no seu comentário o que foi que Deus fez para milagrosamente, para mostrar sua bondade na sua vida. E quando a água do ribeiro de Querite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou usando a viúva de Sarepta. Esse dado aqui é um dado muito importante que nos leva a entender o milagre de Deus. A gente observa agora que Elias ele estava sendo procurado pela justiça. E Deus agora envia ele para o Querite. Só que a água do Querite seca. E quando a água do Querite seca, Deus envia ele, vem até Elias e diz: Elias, vai para a cidade de Sarepta, que lá eu já tenho providenciado alguém para te sustentar. Imagino que Elias agora pensou, com certeza será alguém bastante bem financeiramente, abastado financeiramente, que vai me sustentar, porque o Senhor está me enviando para lá. Só que quando ele chega na cidade de Sarepta, ele observa uma viúva que está catando ali os gravetos para fazer um fogo ou cozinhar alguma coisa que tenha. Então Elias observa e o Senhor diz: está ali a mulher que vai te sustentar. Elias observa e ela diz que não tem nada, né? Ela diz que vai cozinhar a última porção, e comer e morrer com seu filho. Talvez isso pudesse, se fosse comigo e com você, talvez pudesse nos entristecer. Talvez pudesse essa palavra dela, dizendo que não tinha com que sustentar o profeta, pudesse desanimar. Ou até mesmo a gente pensar que Deus errou, né, na sua trajetória, no seu conselho. Mas Elias não. Elias sabia o Deus que estava servindo e que Deus não se engana. Então Elias diz: pega o que tu tem, faz um bolo primeiro para mim, é o que nós vamos ver. E ela fez e o milagre aconteceu. Agora a gente observa aqui que esta viúva também estava carecendo de um milagre, né? Elias na casa dela era a providência de Deus para ela e ela seria a providência de Deus para Elias, né? Então é algo muito interessante. Ela estava ali agora abrigando um fugitivo da lei, né? Ela viúva, e agora estaria com um estranho dentro da sua casa, né? Mas com a bênção de Deus, com a bênção do Senhor sobre a sua vida. 2.3. Deus sempre cuida dos seus filhos. Então a gente observa que na casa da viúva, Elias realizou o milagre da multiplicação da farinha e do azeite, né? A mulher argumentou que dispunha apenas de uma pequena quantidade desses ingredientes para alimentar a si e a seu filho. Como já falei, Elias abre a boca e diz: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Louvado seja o nome do Senhor. Então é providência de Deus, né? É providência de Deus, que Deus cuida, né? Deus cuida daqueles que o temem, né? Daqueles que o vivem em obediência, né? A obediência que a gente tem ao Senhor, ela vai trazer como consequência um milagre, né? Um milagre. Essa
Esse é o que Deus requer de cada um de nós, né? Mesmo diante desta desse triste cenário, o profeta pediu que ela fizesse primeiro um bolo para ele, né? A viúva obedeceu à ordem de Elias e lhe preparou a comida, né? Olha só, o Elias chegou para ela, ela disse: "Eu não tenho, vou fazer um pequeno bolo aqui e comer com meu filho e morrer", como já falamos. Elias disse: "Não tema, vai e faze como disseste, mas faze primeiro dele para mim um bolo pequeno e traz-mo aqui fora, e depois farás para ti mesma e para teu filho." A gente observa aqui, olha a situação em que ela se encontrava. Ela tinha somente aquele pouco para fazer para ela a última refeição, né? A última refeição, que ela também estava sofrendo com a seca que foi é, prenunciada por Elias, né? Que essa seca gerou fome e ela estava também agora sendo prejudicada. E um fato interessante é que ela mesmo, sem ter, Elias disse: "Faz primeiro para mim", né? Ali exigia dela um ato de fé. A providência havia chegado, a providência de Deus havia chegado, mas precisaria que ela também colocasse a sua fé em ação, obedecendo ao nome de Deus, né? A partir daí, pela palavra do Senhor, nada faltou para aquela família até o fim da seca, né? Nada faltou para aquela família até o fim da seca. Então, assim que Deus trabalha, Deus sempre vai cuidar dos seus filhos. Essa história nos mostra o quanto Deus cuida dos que proferem a sua vontade, defende a causa dos órfãos e da viúva, né? Essa, a gente relembrando aqui, esse era o propósito na oração de Salomão, né? Quando Salomão pediu sabedoria a Deus para administrar o povo, né? Para administrar o povo. Porém, o seu coração afastou-se do Senhor, né? Afastou-se do Senhor e ele esqueceu do povo. Ao invés dele cuidar dos órfãos e das viúvas, agora ele estava oprimindo o povo e construindo palácios, né? Então vamos lá. Terceiro e último tópico da nossa lição diz: o encontro de Elias com Acabe, um coração endurecido. A idolatria e a insistente desobediência do rei de Israel provocaram da parte de Deus uma grande seca que durou muito tempo, né? Então, a gente observa aqui que Acabe agora estava com o coração endurecido, ou melhor dizendo, a sua consciência não acusava mais, né? Ele tornou-se um pecador quanto mais e estava acostumado com o seu pecado, né? E cada dia mais ele ia se afastando do Senhor, né? A total falta de discernimento espiritual para perceber o que Deus está fazendo através de Elias e a impossibilidade de se arrepender, mesmo com todas as evidências de que ele era o culpado de todos os males que estavam acontecendo, fizeram com que consequências ainda mais graves viessem sobre a nação. Então a gente observa aqui que, assim como a lepra, né? Assim como a lepra tira a sensibilidade da pele, o pecado tira a sensibilidade do espírito, né? Acabe não ouvia mais o que nós chamamos de consciência, né? Ele não tinha mais como retroceder porque havia se acostumado, havia tornado-se dependente do seu pecado, né? O pecado ele aprisiona. O pecado estava aprisionando o rei Acabe, né? Acabe ele apostatou da fé, né?
Apostatar é mais do que afastar-se. Apostatar é mais do que desviar-se. Apostatar é afastar-se do Senhor deliberadamente e sem retorno, né? E sem retorno. A primeira palavra que o rei dirigiu a Elias foi de acusação. És tu o perturbador de Israel? Né? Então a gente observa aqui que Acabe, quando teve o encontro com Elias, disse que Elias era quem estava perturbando Israel. Né? E Elias disse: eu não, antes tu és o perturbador de Israel. Né? Tu é que está conduzindo o povo de uma forma errada, tu é que está conduzindo o povo para a idolatria, tu é que está afastando o povo do Deus verdadeiro. Então Elias, ele projetou, vindo da parte de Deus, ele mostrou a Acabe que ele estava errado e que havia uma solução, que era retornar ao seu Deus, né? Retornar ao Deus de Israel. Seu coração estava tão endurecido em razão da recorrência do pecado que não havia mais jeito de ele voltar atrás e rever seu deplorável estado espiritual. Então, a gente observa aqui que ninguém cai de uma hora para outra. Ninguém se desvia de repente assim, né? Assim foi com Acabe, né? Ele se acostumou com o pecado e foi se afastando gradativamente, né? Do mesmo jeito é o crente, né? O crente, quando ele se acostuma com o pecado, a sua consciência vai dizer para ele que aquele pecado que antes era algo abominável, agora ele passou a ser algo normal, né? E o crente passa a conviver com esse pecado, né? E esse pecado vai cada vez mais o afastando, vai tirando dele o apetite espiritual, terminando ele tornando-se alguém sem nenhum valor espiritual, né? Vai terminando se tornando alguém fraco espiritualmente até a ponto de não mais ouvir a voz do Senhor. 3.2 A sequidão espiritual do rei. Sempre que alguém se torna um contumaz pecador, de modo a não mais discernir os intentos do seu próprio coração, como aconteceu a Acabe, algo muito grave acontece, a sequidão espiritual. Então a gente observa aqui que essa estado, né, de deplorável da vida de Acabe, ele trouxe a consequência dos seus atos, né? Ele tornou-se um pecador quanto mais, né? Não mais a consciência, o Espírito não mais ouvia a voz do Espírito Santo, não mais ouvia os conselhos de Deus e agora ele estava cego, né? A sequidão espiritual é um estágio, né, avançado da falta de obediência, né? Da falta de reverência ao Senhor. Tem muito crente vivendo como se Deus não existisse, né? Tem crente vivendo como se Deus não estivesse vendo aquilo que ele faz, né? Mas para a gente agradar a Deus e ser salvo pelo sacrifício de Cristo, não somente precisamos acreditar, mas precisamos tê-lo como Senhor da nossa vida, né? Porque Jesus não é apenas o nosso Salvador, ele também tem que ser o nosso Senhor, né? E precisamos ouvir a voz daquele que nos chamou e nos resgatou do reino das trevas, né? O pior é que não somente a apostasia, o apóstata sofre as consequências disso, mas todas as pessoas que dependem dele, né? Então não somente Acabe, né? Não somente Acabe sofre, né? Mas todos aqueles que estão à sua volta. Nós temos exemplos bíblicos disso. Por exemplo, aqui eu vou citar um exemplo: Coré, Datã e Abirão.
A Bíblia diz que eles se rebelaram contra o homem de Deus e Deus acabou com ele com a sua casa, né? Acabou com ele com a sua casa. Então a gente observa aqui também, outro ponto interessante para a gente encerrar, que a apostasia, né, como já falei, ela é algo que afasta o ser humano definitivamente, porque o apóstata, ele não acredita mais, né? Diferentemente do que se afasta. O afastado, ele não está se trilhando o caminho da salvação, mas ele acredita, né? O apóstata não. Ele apostatou da fé, ele não acredita mais naquilo que outrora ele acreditava, né? E se você não acredita no Espírito Santo, fica difícil do Espírito Santo lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo. E esse mal, ele traz consequências, como já falei, não somente para ele, mas para todos aqueles que estão à sua volta, até mesmo os que não merecem. A nossa conclusão ela diz o seguinte: apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo que o profeta Elias o exortasse a retornar aos caminhos do Senhor, ele acabou levando o reino à ruína. Não podemos permitir que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinja. Para isso, precisamos estar atentos à convocação divina ao arrependimento, né? Apocalipse 2:5 diz: lembra-te de onde caísse e arrepende-te, né? Então, a gente observa aqui que esses pecados, eles trouxeram consequências a Acabe, né? Então, da mesma forma é na nossa vida, né? Deixa eu lhe contar aqui uma parábola, me permita contar uma parábola. Jesus ensinava também usando parábolas. Essa parábola aconteceu há algum tempo, há muitos anos atrás. Um jovem, ele cometeu um crime, né? E cometendo esse crime, ele foi morto, ou ele foi preso, melhor dizendo, ele foi preso e ele foi julgado. E o juiz condenou ele à morte, né? Ele foi sentenciado à morte. Só que o povo da região observou que ele era jovem, né, e pediu clemência ao juiz. Muita gente foi lá, pediu misericórdia por ele, e ele agora está na cadeia. E o juiz disse: eu vou absolvê-lo do seu crime, mas eu preciso conhecê-lo pessoalmente, eu vou visitá-lo na cadeia. E esse juiz, ele se veste de pastor, né? Coloca uma Bíblia debaixo do braço e coloca a carta de absolvição dentro da Bíblia, e vai visitar aquele rapaz. E chegando lá, ele diz: vim lhe trazer uma palavra que vai resolver o seu problema, e aponta para a Bíblia, onde estava dentro a carta de absolvição. O rapaz irrita-se e diz: saia daqui, não quero negócio com o senhor, não quero conversa, não quero conversa. E o juiz insiste, né? O juiz vestido de pastor insiste, dizendo: rapaz, eu tenho aqui nessa Bíblia a palavra que vai mudar a sua vida. E ele se irrita cada vez mais, e o juiz, para manter a sua integridade física, vai embora, né? Quando o juiz sai, o delegado vai falar com ele e diz: rapaz, você foi muito ignorante. Esse juiz, esse pastor que chegou aqui agora, não era o pastor, ele era o juiz, e estava com a sua carta de perdão dentro da Bíblia, né? Chega o dia desse rapaz ser executado, ele é dado a ele a palavra, né, para ele falar as suas últimas palavras, e ele diz: eu vou ser executado, não pelo pecado que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Isso nos mostra que o pecado, ele não tem o poder de nos conduzir ao inferno, né? Porque todo o pecado Deus perdoa. Se eu disser que o pecado tem o poder de me levar ao inferno, eu estou negando a eficácia do sacrifício de Cristo.
Então, o que é que me conduz, o que é que leva o ser humano ao inferno? É a rejeição do perdão, né? Quando o ser humano rejeita o perdão. Cristo é o perdão de Deus para a humanidade, né? Cristo é o perdão de Deus para a humanidade. O que conduz o homem ao inferno é rejeitar esse perdão, né? Então, fique com Deus. Deus abençoe você, sua casa, né? Espero ter contribuído para seu ensinamento, para a sua lição da escola dominical. Na próxima lição estaremos estudando Elias e os profetas de Baal e os profetas de Azera e de Baal, né? Então, que Deus em Cristo abençoe você e até a próxima, em nome de Jesus.